Boa noite, irmãos, graça e paz. Que momento especial que a gente tem aqui de adoração. E eu creio que Deus tem para nós, diante também dessa mesa que daqui a pouco vamos participar, diante da sua palavra, renovo para a sua vida. Amém? Que seja uma expectativa sua nesse tempo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 40. Isaías 40, nós vamos ler dos versos 27 a 31. É um texto bem conhecido. Eu desejo que Deus fale ao seu coração de uma maneira muito especial nesse tempo que Ele preparou para cada um de nós. Isaías 40, versos 27 a 31, a palavra diz: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nesse tempo, em nome de Jesus. Enquanto nós vivíamos e ainda estamos enfrentando o pior momento da pandemia, eu conversava com um grupo de homens a respeito daquele tempo que ainda nem sabíamos como seria, quanto mais as consequências de uma pandemia que nós enfrentamos. E a gente começou a perguntar-se um para o outro: e aí, o que você acha que vai acontecer depois dessa pandemia? E eu lembro muito bem de um dos homens que disse o seguinte, pensando naqueles que, como eu e você, ou maioria daqui, estava em casa, fechado, sem trabalho, muitas vezes, trabalhando em casa, alguns, sem escola, os alunos, as crianças especialmente, fazendo tudo de maneira remoto, online. E um disse assim: eu imagino que nós vamos precisar, quando tudo isso acabar, correr muito mais. Nós vamos precisar ganhar o tempo que foi perdido. E naquele momento alguns diziam assim: será que a gente vai diminuir o ritmo? Será que a gente vai aprender a valorizar mais a família? Será que a gente vai entender aquilo que é prioridade para nós? E a gente saiu dali, daquela conversa, com essa preocupação que poderíamos não aprender nada. E a gente vê hoje pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas. Esse mesmo que disse que correria mais, ele disse: olha, estou sendo mais cobrado no meu trabalho, estou tendo que fazer o dobro, estou tendo que dobrar sempre a meta. Os alunos que perderam muita coisa, conteúdo, estão tendo que correr atrás do prejuízo. Eu vi a nota dos meus meninos lá em casa caindo, e a gente está tendo que correr. A gente está tendo que recuperar o que perdemos com a inflação, tendo que trabalhar mais, se esforçar mais, ganhar mais. Isso traz para nós cansaço. Eu estou falando agora do meio do ano, nós chegamos agora em julho. E tem gente que já falou: já deu, né? Vamos parar por aqui, o ano já acabou? Vamos descansar? Vamos sair de férias? Alguns têm esse privilégio. Mas eu não estou olhando para esse texto aqui de Isaías
e pensando apenas no cansaço físico. Porque o cansaço físico talvez você resolva com uma noite de sono. Mas o que você faz com a perturbação do teu coração? Com a ansiedade que não te deixa dormir? Com as angústias que estão diante de você todos os dias? As pressões que estão te sobrecarregando e te colocando contra a parede? Quando eu olho para Isaías 40, a gente percebe que dos versos 1 a 11, depois você pode ler, o profeta Isaías, ele está dizendo que Deus iria redobrar o cuidado sobre o seu povo, porque Deus havia castigado o seu povo de forma dobrada, por causa dos pecados do povo. E agora Deus está dizendo através de Isaías: eu vou novamente cuidar de vocês, eu vou novamente trazer vocês desse cativeiro babilônico, e eu vou renovar as forças de vocês, eu vou consolar o coração de vocês, eu vou pastorear a vida de vocês. Versículo 11 diz assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. A primeira figura aqui de Isaías 40 é de um Deus que cuida de mim, de você, seja qual for a circunstância que a gente enfrente na vida. Por isso, se você hoje se encontra ou cansado, desanimado, vindo de um período de luta, de dor, de angústia, Deus está te lembrando: eu cuido de você, eu conheço as suas aflições, eu sei das suas necessidades, eu sei que você sofreu, eu sei que você passou por tudo que tem passado. E dos versos 12 a 26, o profeta fala das grandezas de Deus. E se você olhar aí no texto, você vai dizer: olha que maravilha que Isaías diz: quem mediu a água do mar com as conchas das suas mãos? Olha o tamanho de Deus. Quem pode conhecer a mente? Quem é capaz de aconselhar Deus? Quem pode ser mais poderoso em todas as nações do mundo? E ele começa a descrever por que Deus é capaz, porque Ele pode cuidar de mim e de você, falando das suas grandezas. Mas se nós voltarmos para o verso 27, será que a gente tem todos os dias essa certeza do cuidado de Deus? Olha o que diz o verso 27 aí mais uma vez: o povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, Deus não se interessa pela minha situação? É mais ou menos quando eu e você chegamos à seguinte conclusão: aquilo que dói em mim não é preocupação prioritária de Deus. Deus não está preocupado com as minhas causas. Deus não está olhando para as minhas necessidades, para as minhas angústias. Deus não está se preocupando comigo, Ele não se importa. É como se aqui a queixa do povo fosse: Deus está mais preocupado com o meu vizinho, Deus está cuidando mais do ímpio do que de mim, Deus está olhando para outras prioridades que não a minha. E talvez você se sinta assim, talvez você se sinta não como uma prioridade. E é como se a gente dissesse: Deus é indiferente à minha situação. Ou mais, Deus é injusto. Deus é injusto porque Ele não defende a minha causa. E é nesse momento que Isaías está fazendo uma declaração tão bonita que nós conhecemos, quando ele diz: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? O Deus eterno, Criador, Ele não se cansa,
Ele não se fatiga, mas pelo contrário, Ele aos cansados dá novas forças. Ele enche de energia aquele que está fraco. É Ele quem levanta aquele que está abatido. Até os jovens se cansam, se fatigam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovo alcançado. Renovo alcançado, porque talvez você e eu estejamos cansados na alma, a ponto de, como diz o próprio Isaías, no capítulo 35, 3 e 4, ele diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá, e Ele virá com força. Você que está aí se questionando, dizendo: Deus se esqueceu, Deus é injusto, Deus é indiferente, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo o meu sofrimento. Talvez você não tenha ouvido que na semana passada, num caminhão baú da divisa do México ao Texas, morreram 40 imigrantes, quase 50, se eu não me engano. Quantas pessoas como você passam por dificuldades, lutas, cansaço, desânimo, abatimento, mas Deus hoje nos convida para vermos que o renovo Ele traz sobre cada um dos seus filhos. É um Deus que sabe o que está lá dentro da minha alma. Como o salmista, no Salmo 42, ele repete por 3 vezes, ele repete 2 vezes no Salmo 42 e uma no Salmo 43, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda estarei com Ele, eu ainda serei renovado por Ele, porque talvez o maior cansaço não é o físico, mas é aquele que você não consegue vencer aí dentro da sua alma, do seu coração. É onde você se sente aflito. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto, no verso 29, e eu queria que você fizesse essa declaração hoje para a tua vida. Em primeiro lugar, reconheça que a sua força vem dEle. Reconheça que a sua força vem dEle. O que diz no verso 29 do Isaías 40? Quem que dá força? Ele faz forte o cansado. Quem que é Ele? Não é você, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é o tanto que você sabe cuidar do seu físico. Está dizendo que Deus é a fonte da sua e da minha força. Porque talvez nós temos tentado encontrar forças em nós mesmos e não conseguimos. Tentamos nos automotivar, tentamos encontrar respostas em tantas coisas e lugares, mas o texto diz que é Ele quem faz forte. Se Deus não tem sido a fonte da tua força, você continuará cansado, desanimado, sobrecarregado, porque o seu trabalho talvez não vai acabar. Você não vai largar tudo amanhã e dizer: não, acabou, agora renovo, agora vou cuidar de mim. Não, você vai continuar tendo as suas lutas diárias, tendo as suas situações relacionais para lidar todos os dias. Mas se Deus tem sido a fonte da tua força, você pode
crer que Ele é uma fonte inesgotável. Se muitas fontes se esgotam facilmente, se depois de um feriado, de uma noite de sono, no outro dia eu já preciso descansar, Deus é aquele que fortalece a minha vida, para que eu me coloque em pé, para que eu me sinta novamente pronto para encarar todas as coisas que virão diante de mim nessa semana. Ele vai te dar força. Eu fico imaginando aquela mulher que vai buscar uma vasilha de água no poço, e ela se encontra com Jesus, e Jesus pede para ela um pote de água, um balde de água, e aquela mulher fica preocupada, incomodada, porque aquela conversa não podia acontecer, porque um homem não podia falar com uma mulher em público, um judeu não falava com uma samaritana, e aquele ainda diz para ela: olha, se você beber da água que eu te der, você nunca vai ter sede de novo. E o que ela diz na hora? Me dá dessa água, porque se você soubesse que existe aí qualquer produto que te deixa novo depois de um dia de trabalho, você tomaria, você beberia. E não estou falando de energético, energético dá arritmia, viu? Cuidado. Mas eu fico imaginando aquela mulher dizendo para ela mesma: eu não vou mais voltar aqui buscar não, água, eu não vou mais vir nessa fonte. E ela até questiona: mas você tem uma fonte melhor do que a fonte aqui de Jacó? Porque essa fonte, está aqui há muito tempo, os meus pais já bebiam nela, e ela está aqui. E Jesus está dizendo: eu sou uma fonte inesgotável. Porque aquela mulher estava tentando encher as suas fontes com os maridos que ela procurava, e Jesus diz para ela: vai lá, chama tua família, o teu marido. E ela fala: não, ela tenta desconversar. Daí ele diz: esse homem que está com você nem é teu, você está com o marido de outra mulher. E depois desse quinto marido aí, você não se sacia, porque a fonte que pode saciar a tua alma sou eu. Talvez você tenha buscado fontes que não vão saciar a tua fome, a tua sede, que não vão trazer força, a força que você precisa. Daí você pensa assim: não, Deus, me dá uma pessoa, porque ela vai me completar. Daqui a pouco você está falando: Deus, leva essa pessoa. Leva, Deus, já deu, me deu muito trabalho. A gente começa a perceber que, por melhor que seja, por mais caro que a gente pague, não sacia. Por maior barato que dê numa noite, não supre, não alimenta, não fortalece. Reconheça hoje que a tua força vem dele. Nós precisamos novamente viver experiências que só em Deus nós somos fortalecidos. É aquele que te chama para o quarto e diz: fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e em secreto ele vai te recompensar. Sabe, mulher, porque você não se sacia, porque você não tem buscado em Deus a fonte da tua força. Sabe por que é bom fazer parte de ministério de louvor e de oração? Porque enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, nós somos mais abençoados do que todo mundo. Já pensou viver num ministério onde enquanto eu oro por outros, Deus me enche? Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos enchei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A tua força, reconheça hoje que vem de Deus. E se você não tem buscado nele, você vai continuar procurando. Você vai tentando resolver com outras coisas, você vai buscando outras fontes, e hoje reconheça que ele é a sua fonte.
Deus é a nossa fonte, Deus é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha segurança, é debaixo da sombra das suas asas que eu estou protegido. Aonde você tem buscado força? Em segundo lugar, o verso 30, diante dessas perguntas que nós fazemos, Deus não se preocupa, Deus não se interessa pela minha causa, Deus não está olhando para a minha angústia. Eu queria que você lembrasse hoje que o cansaço é uma condição humana. O cansaço é uma condição humana, a ponto da Bíblia dizer, no Salmo 90, que dos 70 em diante, o que é? É canseira, gente, é canseira. Agora o que o texto diz aqui? Que até os jovens se cansam, até os jovens se cansam, e de exaustos caem. O cansaço não é uma condição minha apenas. Talvez você olhe para a vida como se só você tivesse cansado. Talvez você está chegando no teu trabalho, aquela pessoa também está cansada, aquela pessoa também está desanimada, aquela pessoa também trabalhou em casa, aquela pessoa também foi maltratada, aquela pessoa também está sofrendo, aquela pessoa também está angustiada. Porque o cansaço, o desânimo, o esgotamento é algo do ser humano. Nós nos cansamos. E quantos de nós que de tanto nos cansarmos, o corpo começa a reagir, não é verdade? Às vezes não tem nada a ver com o físico, mas você começa a sentir. Às vezes começou uma ansiedade e você começa a não conseguir mais ter força para levantar da cama. Às vezes começou com uma depressão e você não consegue mais fazer nada, porque é uma condição humana. Daí você fala, você é jovem, está cansado? Dá uma louça para um adolescente. Estou cansado. Em casa parece que cai braço na hora de lavar a louça. Não, eu trabalhei, estudei muito hoje. Não, filho, vai lá lavar aquela louça lá que é tua. Vai que é tua, Tafarel. Não. Daí até o menininho de 12 anos lá está morto. Estou morto, pai. Foi um dia duro hoje para mim. E você vai querer brigar quem está mais cansado? Será que quando você chegar lá em casa, você vai brigar com o teu marido, quem trabalhou mais hoje? Quem está mais exausto? Eu concordo que as mulheres trabalham muito mais. Trabalham muito mais. Por isso talvez nós precisamos mais dessa fonte. Precisamos mais do Senhor. Precisamos mais dessa percepção que nós caímos. Talvez de um ano para outro você sentiu diferença na tua vida, na tua saúde. Para eu ter infartado com 34 anos, imagina. Alguém que não gosta de ficar parado. Na família tem o apelido de rodinha. Não para em casa. Daí Deus dá aquela freada e fala, espera aí, você é humano. Abusa para você ver. Você vai direto para o céu. Fica aprontando, fica se desgastando, porque a canseira, ela vem sobre nós, virá sobre cada um aqui. Nós ficamos sim, cansados por causa do trabalho, por causa das angústias. Nós nos cansamos com a rotina, por mais organizada que a sua seja, a gente se cansa. E o texto diz aqui que até esses jovens podem ficar no meio do caminho. Mas eu quero que você lembre hoje que Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Deus não deixa ninguém
pela sua condição meramente humana, porque a fonte que nós temos, ela é divina. A fonte que nos enche vem do Senhor. E Ele conhece também a mim e a você. E por mais que eu esteja nesse corpo revestido de osso e carne, Ele soprou sobre mim o seu Espírito. E eu sou um ser espiritual, por isso eu preciso da força que vem do alto, eu preciso da força que vem de Deus, eu preciso lembrar que o meu cansaço é humano, mas quando eu vivo na presença do Senhor, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que depois de um dia de trabalho eu vá servir ainda num ministério, que eu vá me dedicar ao Senhor, que eu vá jejuar, que eu vá para um tempo de oração, eu sei que eu vou sair dali mais forte do que eu estava. Eu posso estar cansado, e eu creio que quando eu alimento o meu espírito, eu sou renovado. Porque hoje o nosso erro é dizer, pela minha condição humana eu não faço mais nada. Eu estou numa comunidade que está começando, 3 anos, e depois de uma pandemia, muitos estão nessa loucura de trabalhar o dobro, fazer mais, correr atrás do prejuízo, e daí eu não posso, eu estou com muito compromisso, eu tenho muita coisa, eu fico lembrando aqui que Jesus, quando Ele chama 12 homens para andar e servir, Ele não chama gente que estava à toa, Ele chama gente que estava pescando, que estava jogando rede, que estava pegando barco. E Ele vai atrás de 12 homens simples, humildes, mas que estavam trabalhando. Porque aquele que está fazendo, aquele que está produzindo, é aquele que sempre vai servir mais, vai estar disposto a ir além. E Deus vai renovar suas forças no teu ministério, quando você entender que é muito mais do que o seu cansaço humano, que é muito mais do que aquilo que todos nós vivemos e nos sobrecarregamos dia após dia. Como é bom, irmãos, nesse momento até posso dizer aqui pelos pastores, servir a Deus, porque quanto mais a gente faz, mais Deus fortalece a nossa vida. Eu falo que o ministério mais me protege, mais me abençoa do que eu posso abençoar, porque quantas coisas Deus está fazendo na minha vida, enquanto eu estou desejando servi-lo, com todos os dons que Ele me deu, com tudo aquilo que Ele me capacitou. Por isso, o cansaço, ele é uma condição humana, mas você é um ser espiritual, e Deus tem para você um renovo, que não é apenas físico, mas que alcança a sua alma e a sua vida por completo. E por último, aprenda a esperar no Senhor, e o seu renovo será sobrenatural. Aprenda a esperar no Senhor. Olha o que diz no verso 31. Mas os que confiam, os que esperam, recebem novas forças. Aqueles que esperam em Deus, depois de um período de cativeiro babilônico, depois de um tempo onde o castigo de Deus veio sobre esse povo, Deus está dizendo para esse povo: eu vou cuidar, eu vou dobrar o cuidado sobre vocês, eu vou cuidar de vocês como os meus cordeirinhos, eu vou pegar vocês no colo. Depois a gente vê aqui as grandezas de Deus, dizendo que Ele é capaz de fazer tudo isso, por quem Ele é. E agora o texto me diz que eu e você precisamos aprender a esperar, porque hoje, na nossa ansiedade, na nossa preocupação de ajudar Deus a fazer as coisas, nós não esperamos Deus agir em nosso favor. Tem uma frase que diz: enquanto
eu trabalho, eu tenho muito trabalho. Enquanto eu oro, Deus trabalha. Aprenda a esperar em Deus, porque trabalho chama trabalho. Enquanto eu estiver fazendo, me esforçando, mais coisa vai aparecer para eu fazer. Mas enquanto também eu paro um pouco, espero em Deus, e digo: não, eu vou esperar Deus fazer, eu vou esperar Deus responder. Porque a Bíblia diz que Ele quer renovar aqueles que nele esperam. Você tem hoje tido paciência de esperar? Esperar mesmo. Quanto tempo Abraão teve que esperar para Deus cumprir as suas promessas? Quantas pessoas na Bíblia tiveram que aguardar tempo? E nós queremos na hora. Nós não sabemos esperar. Nós atropelamos os processos. Nós não conseguimos descansar em Deus. Porque como diz no Salmo 37, o que Deus faz com aqueles que esperam nele? Não faz mais? Quem espera no Senhor, Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer além. Ele vai fazer mais do que você tem desejado, mais do que você tem clamado, mais do que você tem orado. Mas você tem aprendido a esperar? Ou a gente fica reclamando como eles reclamaram aqui? Mas Deus é injusto, Deus é indiferente, Deus não faz, Deus se esqueceu de mim, Deus só faz na vida dos outros, Deus faz na vida só de quem vai mais no culto do que eu. Para de reclamar e confie, descanse em Deus, confie no Senhor, espera e Ele o ajudará. Ele vai fazer na hora certa, do jeito certo, e aquilo que você precisa. Por isso que o texto diz aqui: se você esperar, você vai renovar as suas forças em Deus. Quando você coloca lá o seu celular no carregador, você não espera? Você pode até brigar com o carregador e falar: vai logo aí, mas ele espera, você vai ter que esperar, filho. Mas por que a gente não aprende hoje a descansar? Esperei confiadamente no Senhor e Ele me ouviu, Ele me tirou de um tremedal de lama. Mas por quê? Porque eu esperei. Eu estou esperando, aprendendo a esperar, que Deus vai agir, que Deus não se esqueceu, que Deus tem tudo debaixo do seu controle, da sua poderosa mão. Deus vai renovar você, Deus vai te abençoar. Espere, espere, descanse o seu coração. Pare de tentar atropelar. Pare de tentar fazer do teu jeito e você vê de novo tudo dando errado. Você continua cansado, você se vê com as coisas na sua vida sempre dando errado, porque você não espera em Deus. E olha só o que acontece com quem espera em Deus. As lições que a gente aprende aqui com a águia. Ele diz aqui que Ele nos renova para voarmos como águias, corrermos e não perdermos forças, andarmos e não nos cansarmos. Por que a gente tem que aprender aqui com a águia? Porque a águia, ela constrói os seus ninhos nos lugares mais altos, para ficar seguro com a sua ninhada. As águias,
elas voam além das nuvens, além das nuvens. Tal a força que elas encontram, mesmo depois de um processo doloroso que elas vivem. E elas têm visão longa, elas enxergam a presa de longe. Por isso que elas pegam as presas de surpresa, porque elas já vêm de longe e chegam no voo rasante e pegam. Agora, por que que o texto aqui de Isaías termina assim? E eu fiquei perguntando a Deus: voam nas alturas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você não acha que o autor aqui errou? Se você estivesse escrevendo esse texto, como é que você terminaria o texto? Vamos falar assim, para deixar o negócio bonito. Caminham, eu ia começar assim, essa parte. Caminham e não se cansam, correm, vai melhorando, né? Vai crescendo. E voam. Fala, terminou no auge. Terminou no auge. Mas eu quero dizer para você, nem sempre você vai voar. Viver o sobrenatural de Deus não é todo dia. Voar são momentos especiais que Deus vai preparar para mim e para você vivermos na presença dEle. Voar são aquelas experiências que vão ficar marcadas na história. Correr são momentos que você está com todo o pique, toda a energia. Mas todo mundo aqui corre? Porque correr não vai ser todo mundo também. Agora caminhar, todo mundo aqui, mais ou menos, né? Se tiver não tão forte assim, mas todo mundo caminha. E eu imagino que Isaías está dizendo assim: olha, voar não vai ser sempre não, mas vamos voar. Correr é muito bom, mas nem sempre nós vamos correr. Mas Ele vai te renovar e você nunca vai parar. Ele vai renovar você todos os dias. E que hoje Deus renove a mim e a você. E hoje uma manifestação desse cuidado de Deus. Nós temos muitas vezes perdido o valor dos símbolos, dos elementos que nós temos na nossa fé. Mas hoje nós vamos participar da ceia agora, porque eu creio que é um tempo de renovação, é um tempo de renovo e de fortalecimento espiritual para mim e para a sua vida. E eu queria que você já se colocasse em pé, para junto orarmos, renovo alcançado. Deus quer renovar você que está cansado. Deus quer renovar os voos, as corridas da vida. Deus quer renovar o nosso dia a dia, o nosso caminhar, o nosso viver. Ele tem sido a fonte da tua força. Ele faz forte, não esqueça disso. Ele faz forte. Cansaço é uma condição que todos aqui vamos passar, mas você recebeu o fôlego do Espírito de Deus na tua vida, e o teu renovo hoje é espiritual, muito mais do que físico. Como você também cansa da alma para o físico, hoje Ele vai renovar a tua alma e o teu físico também, amém? Se você está aqui desanimado com a vida, doente até do corpo, eu creio que Deus vai te dar novas forças, porque Ele faz forte o cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. É Ele que faz isso. E lembre hoje que você precisa esperar. Não faça nada antes que Deus visite você e te renove. Espere nele, porque você vai voar como águia. Você vai correr, não vai se cansar, vai caminhar
e vai continuar dia após dia desfrutando do cuidado do Senhor. Feche seus olhos, peça isso para Deus. Peça a Deus, faz isso na minha vida hoje. Talvez o seu cansaço tenha sido motivo de desgaste na tua casa, nas tuas relações, no teu trabalho. Talvez seu casamento está desgastado porque você só está cansado. E a gente desconta um no outro, a gente cobra um do outro, a gente compete um com o outro, quem está mais cansado, quem está mais abatido. Mas hoje Deus quer fortalecer você de dentro para fora, para que você comece a adorar e nele se sentir de novo como a fonte que nunca cessa de jorrar sobre a sua vida. Por isso diga agora: Senhor, jorre da tua fonte sobre o meu coração, sobre a minha vida nessa noite. Visita, Senhor, visita o vazio da minha alma. Visita onde eu me sinto totalmente exausto, desgastado, sem perspectivas. Faz isso, Pai, nessa noite, em cada coração, em cada vida, em cada lar, em nome de Jesus. E obrigado porque o Senhor conhece. Antes de qualquer palavra sair da boca, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que nós estamos passando. O Senhor já sabe, ó Deus, os motivos pelos quais a gente se sente como está nesse momento. Mas visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos como pessoas que carecem do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Derrama a porção do Teu Espírito Santo sobre nós, porque só o Senhor é capaz de nos renovar. Só o Senhor. E aquele que hoje entrou aqui talvez pensando em desistir, abrir mão, jogar a toalha, pensando que não dá mais, que não tem mais força, que ele possa hoje reconhecer que o Senhor vai dar forças para continuarmos. Talvez não vamos voar sempre, não vamos correr sempre, mas vamos continuar firmes, inabaláveis no Senhor. No Senhor. Faz isso, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo dentro do meu coração necessita mais. Você pode dizer mais uma vez? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. O pastor Valdir falou sobre descanso, né? Cansaço. Interessante que quando Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, ser preso, ele fala para os discípulos lá no livro de Lucas, prepararem a Páscoa. Vai na casa de tal pessoa, porque já está preparado, está mobiliado. Ele fala assim, está mobiliado, está tudo preparado. Chega lá, porque eu vou comer com vocês. E quando ele chega lá junto com os discípulos, eu acho que ele estava cansado.
Isso mostra que Jesus é humano, Jesus também é humano. E diz o texto: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Não existe palavra mesa aqui, mas é um ato que acontece também na mesa, que não era dessa forma aqui, mas era como se fosse essa toalha, esse tapete. E anapipto, ele de cima para baixo ele descansa. Quando Jesus isso mostra que a primeira atitude diante de uma mesa deve ser de descanso e não de confusão. Mas infelizmente alguns não entendem isso e usam a mesa para outras coisas. E disse-lhe Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que agora adiante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Presta atenção agora. E tomaram um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por vós, este é o meu corpo. Olha que interessante, que ele deita. E a mesa naquela época era o couro de boi da vaca estendido. Isso era a mesa, era o piquenique. Jesus deita como tapete, ele é a mesa, e ele se oferece: eu estou aqui para servir vocês. Presta atenção. Semelhantemente, depois de cear, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Presta atenção no verso 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. A palavra mesa aqui é trapeza. Literalmente, aquele couro de boi, trapeza. Enquanto Jesus se reclina para se oferecer, porque é o corpo dele e o sangue dele, para a salvação, já antecipando quando Judas coloca a mão junto com ele na mesa, Judas não entende o oferecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha que só interessante, pessoas que andam com Jesus podem estar enganadas sobre Jesus, podem estar na mesa junto com Jesus, mas não entender quem é Jesus. Judas não estava entendendo nada, ele esperava que Jesus nunca fizesse isso, mas ele estendeu a mão sobre a trapeza, e trapeza também significa lugar de fazer negócios, trocar dinheiro. Que Judas fez? Traiu Jesus com 30? Jesus, quando ele bota a mão com Jesus, ele está ali, dizendo assim: olha, esse aqui não entendeu nada. Enquanto eu me reclinei para me oferecer, ele coloca a mão para negociar o meu corpo com os fariseus. Meus irmãos, a mesa no hebraico é shulhan, lugar de comer, onde se ensina a administrar, a repartir o alimento. E Jesus fez isso, oferecendo o seu corpo. A única coisa que deve ser dividida numa ceia é o alimento. E às vezes nós estamos divididos entre nós. E quem está dividido pode trair um outro. Entende isso? Quando você tiver a oportunidade de fazer, você faz. Quando nós estamos divididos. E nessa divisão eu posso te trair. Só que Jesus está falando assim: olha, permaneçam juntos comigo. Eu que estou sendo dividido para vocês se unirem. Entenda o meu sacrifício, entenda o meu amor por vocês. Amém, irmãos? Amém. Quem está apto para participar desse momento? Todos aqueles que têm a certeza de quem Jesus é, Salvador e Senhor da minha e da tua vida, amém? Ele se oferece como pão. Por isso que o apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Antes de nós comermos o pão, gostaria que o pastor Caio fizesse uma oração de consagração dos elementos. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a mesa que
preparamos e consagramos cada um desses elementos como símbolo daquilo que nós cremos, de que o Senhor se ofereceu por nós, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. E porque cremos nisso, desfrutamos da mesma eternidade, da mesma vida que o Senhor tem. Nós te louvamos por esse tempo precioso, desse memorial de esperança que o Senhor apresenta para nós e nos ensina a celebrarmos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Poucos entendem isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte que salva, e ele está voltando, é a nossa esperança, amém? Amém. Enquanto nós estivermos cantando, nossos irmãos pastores irão distribuir. Você vai pegar o seu cálice, logo vai abrir, porque é difícil abrir esse negócio aqui. A gente vai fazer um curso na igreja para isso. Bom, meus irmãos? E você vai aguardar e nós comeremos juntos, amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia.
nós estaremos, queridos. Estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Aleluia. De fato, Jesus nos amou na cruz, amém? Ele nos amou. Isso mostra que amor é mais do que sentimento, é uma atitude, é um comportamento consciente. E virou história. A verdadeira história de amor é a de Deus em Jesus Cristo, amém? A verdadeira história só pode ser experimentada pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então vamos todos participar do pão neste momento. Da mesma forma, o cálice. Pai bendito, recebe a glória desta mesa. Recebe, Pai, o louvor desta mesa. Saiba, Deus, que aqui embaixo, neste momento, Pai, há uma igreja, Deus, que está cumprindo a Tua palavra. Fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Pai, até o Senhor chegar, nós estaremos na Tua presença. Nós estamos aqui nos alimentando, crendo nessa morte, mas também crendo na Tua volta. O Senhor está voltando. E sairemos daqui, Pai, alimentados espiritualmente, animados para enfrentar o que tem que ser enfrentado. E vamos viver hoje, como se fosse o último dia da nossa vida, Deus. Ou o Senhor nos leva, ou a gente vai para o Senhor, ou o Senhor vem nos buscar, não sei. Nós estamos aqui, Deus, e recebe a glória desta mesa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se fez abatido naquela cruz, ferido, moído pelas nossas transgressões, para que nós fôssemos fortalecidos, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e que essa vitória, que essa renovação que vem do alto, esteja sobre você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.